Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Paraíso das Bactérias. Aquele pedido de sempre, né? Se vocês estão gostando do vídeo, considerem curtir, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber notificação de quando eu postar vídeos novos. E enfim, vamos começar o vídeo. Hoje eu vou falar sobre temperatura, né? Eu já falei sobre cloro, sobre amônia, sobre pH, que são três características importantes do aquário. São elementos que, se você não controlar, não retirar, enfim, vai, ou não adequar, né, se for o pH, por exemplo, adequar ao aquário que você tem, você vai acabar matando os peixes que você tem. E enfim, ninguém gosta de estar comprando peixe e perdendo peixe no dia seguinte, né? Então, e aí hoje eu vou falar sobre mais um parâmetro, no caso importante do aquário, do aquarismo, né, que é a temperatura, e as formas de controlar ela, né? O cloro a gente retira da água antes de colocar a água no aquário. O pH a gente condiciona para manter de acordo com os peixes que a gente tem no aquário. A amônia a gente faz um filtro para estar transformando ela em outros elementos menos tóxicos para os peixes. E a temperatura é a temperatura ambiente, né? A água vai ter uma tendência a seguir a temperatura onde o aquário está. E você vai precisar estar controlando essa temperatura de alguma maneira. Eu fiz um quadro aqui explicativo, né? Os peixes, né, nos lugares onde eles são encontrados, eles vivem normalmente, né, entre 24 e 32 graus. Peixes de águas frias vão viver em torno disso, né, 24 a 25 graus. E peixes de águas quentes vão tolerar até 32 graus. Se você... o que acontece se você coloca um peixe numa temperatura muito baixa? A tendência é que ele pegue uma doença chamada ictio. E é uma doença assim devastadora que infesta o aquário muito rapidamente. Então, se o aquário estiver com temperatura baixa, abaixo dos parâmetros que aquele peixe aguenta, o peixe provavelmente vai pegar ictio, vai adoecer, vai morrer rapidamente. É uma doença que aparece uns pontinhos brancos no peixe. E se você tiver no teu aquário uma temperatura acima de 32 graus, dependendo do peixe, o peixe cozinha, entendeu? Na verdade, eu nunca vi um peixe que sobrevivesse acima de 34 graus. A água aqui nos aquários aqui de casa, Rio de Janeiro, já chegaram a 34 graus e realmente nenhum peixe resiste, entendeu? Pode ser até um ciclídeo africano que vai morrer, entendeu? Porque 24 eles pegam ictio, na verdade, dependendo do peixe, se tiver em 26 graus, ele já começa a pegar ictio, entendeu? E você tem que ver os parâmetros desse peixe, né? Antes de você adquiri-lo. E se passar de 32 graus, normalmente ele cozinha, entendeu? Se for um peixe de água fria, com 30 já é bom você estar esfriando essa água. E se for um peixe de água quente, se por exemplo a água estiver em 26 graus, você já pode ir aquecendo a água. O que a gente usa para estar aquecendo e para estar resfriando a água? A gente usa aquecedores, que são barras, que tem um resistor ali dentro, né? Ele vai gerar calor para o aquário, mas ele não tem um controlador. Você tem os refrigeradores, que são chillers. São chillers específicos para aquários, é bom lembrar, porque os chillers que você usa para cerveja, por exemplo, em ar-condicionado, eles usam tubos de cobre, serpentinas de cobre, né? E qual é a ideia do chiller? Você passa uma água ali por dentro e a água, por um processo chamado de Peltier, você resfria uma parte do tubo, né? E você vai estar resfriando a água que está passando por dentro desse tubo. Só que em chillers que você usa, por exemplo, para cerveja, esse tubo é de cobre, porque para a produção da cerveja não importa. Quem vai beber somos nós, e a quantidade de cobre que vai ser liberada ali é pequena o suficiente para não nos fazer mal. Agora, por exemplo, no aquário, se você usar esses chillers genéricos, se você tiver o tubo de cobre vai contaminar a água, e dependendo do que você tiver no aquário, se você tiver crustáceo, molusco, coral, eles vão morrer.
por causa da contaminação com cobre, entendeu? É o suficiente para só passar pelo tubo de cobre já é o suficiente para contaminar a água e matar esses animais. E então a gente usa chiller específico para aquarismo, né? E a gente tem os controladores. Esses dois aqui, resistores e chiller, eles, a princípio, eles funcionam apenas aquecendo a água, mas a gente não indica para eles tem que começar a gelar ou tem que começar a esquentar a partir dessa temperatura, entendeu? E aí a gente usa os controladores. O que são esses controladores? No caso do chiller, vários chillers já vêm com um controlador embutido nele, né? Que é um controlador geralmente da marca Coil. Tem o TLZ10, tem o TLZ11, por exemplo. E os aquecedores vêm com um negócio chamado termostato. Na verdade, a gente acaba chamando o kit de termostato, né? Eu tenho aqui um exemplo de termostato da Erheim. Ele tem um resistorzinho aqui, ele tem um sensor de temperatura, entendeu? E a gente deixa ele mergulhado na água, geralmente próximo ao onde tem circulação de água, né? Para a água ficar circulando, passando por ele, né? E você ajusta a temperatura dele aqui é o controle, né? Ele tem um sensor de temperatura aqui, e aí ele avisa para uma eletrônica que tem aqui em cima, chegou numa temperatura limite. Então ele tem que ligar o aquecedor para ligar essa resistência aqui e começar a aquecer a água, entendeu? Essa marca aqui é uma marca Erheim, né? Como eu falei, é uma marca muito boa. E qual é a ideia desses termostatos? A gente comprar ele, por exemplo, o número de watts. Eles são vendidos em número de watts. Por exemplo, esse aqui é um de 150 watts que eu usava no aquário de 200 litros. Eu usava subdimensionado, mas é porque é um Erheim. E aqui no Rio a água não abaixa muito a temperatura, então eu consegui usar um subdimensionado. E por ser Erheim também, a Erheim é uma marca muito boa. Eles até recomendam o máximo de 300 litros de aquário. Mas no geral, se você for comprar um termostato, eu aconselho usar essa relação aqui. Você compra o número de watts, por exemplo, se o aquário tiver 200 litros, por exemplo, você teria que comprar um de 260 watts, entendeu? O número de watts tem que ser 1,3 vezes o volume do aquário. Mas aí 260 não vende, então então compra um 300. O que aconteceu? O termostato vai ligar menos vezes, entendeu? Porque se você comprar um termostato subdimensionado, abaixo do necessário para aquecer a água do teu aquário, entendeu? Ele vai ficar ligado o tempo inteiro e ainda não vai aquecer água o suficiente. Então você vai estar gastando muita energia, entendeu? E o aquário não vai aquecer o suficiente para manter a água elevada, entendeu? Então eu uso essa regra aqui. O Erheim é exceção, ele até recomenda aqui, mas é um aquecedor muito bom e caro também, né? Então tem que tomar esse cuidado aí. O pessoal, na hora de fazer TPA, tem que ter cuidado para, por exemplo, quando você está com o teu termostato lá, se a água estiver sendo aquecida, por exemplo, você vai fazer a TPA, você vai tirar um percentual da água do teu aquário. Vai ficar uma parte aqui exposta. E aí o que acontece? O vidro, quando você estiver jogando água no teu aquário, a água, por exemplo, vai estar mais gelada e o vidro vai estar quente. E aí vai ter um choque térmico e acontece às vezes do termostato explodir, entendeu? Espedaçar todo, o vidro quebra, trinca todo e espedaça, explode, literalmente. E aí qual é o ideal? Você aquecer a água que você está fazendo a TPA e desligar todos os equipamentos do seu aquário quando estiver fazendo TPA. Evita também choque, por exemplo, entendeu? Esses termostatos, eles não podem entrar água a princípio, né? Esse aqui, particularmente, ele fica com um vaporzinho assim da água às vezes, mas está previsto até no fabricante. De qualquer maneira, é meio estranho, né? Entrar água assim, perto da parte eletrônica aqui e tal, 110, tá entrando 110 volts aqui, por exemplo, entendeu? Então, eu particularmente recomendo desligar os equipamentos. Enfim, às vezes eu esqueço de desligar, enfim, eu nunca levei choque, mas é bom porque choque elétrico em aquário é complicado. Tem gente eu conheço gente que teve que fazer fisioterapia há muito tempo por conta de um choque elétrico.
Não sei se foi por causa do termostato, enfim. Quanto menor a qualidade do termostato, mais risco ele tem, né? Por exemplo, esse aqui, ele é um da marca Via Aqua. Ele até aquece e tal, mas ele não consegue, ele é 150 watts, mas não consegue aquecer 150 litros. E ele entra água e acabou oxidando aqui um pouco os filamentos do resistor, que é o que aquece mesmo, né? Então, quer dizer, eu acho meio perigoso, assim, entendeu? Quando começa a entrar muita água. Se tiver entrando muita água, se chegar a tiver água empoçando aqui, entendeu? Não só apenas o vapor aqui dentro, aí tá na hora de trocar o termostato, entendeu? Porque aí já tá correndo risco, sei lá, ter um curto dentro do termostato, enfim. Eu falei com relação aos controladores, né? As marcas que eu recomendo de termostato, né? O termostato, como eu falei, ele é chamado, não sei se eu falei isso, mas enfim, esse conjunto inteiro aqui é chamado de termostato. Tu vai na loja e vai comprar, eu quero um termostato. Tu não vai comprar um controlador de temperatura, você vai comprar numa loja de aquarismo isso aqui, entendeu? É um aquecedor de água, ele é protegido por vidro e tal. Embora o termostato especificamente seja só a parte aqui de cima do equipamento, né? Ele detecta uma temperatura e aciona o filamento do resistor para aquecer a água. Então, vamos lá. Para aquecedor, se você só tiver a barra de aquecimento, só for usar um coil, por exemplo, para detectar uma temperatura baixa e elevar a temperatura, você pode usar o Finex, eu recomendo, de titânio, cheio de frescura, mas é caro, mas é muito bom, o pessoal recomenda. Eu nunca tive, mas é muito recomendado. Marca de chiller, eu uso o Gelaqua. Como eu falei, o termostato você compra por watt, mas os chillers, né, normalmente você compra por HP, horsepower. É outro tipo de maneira de escrever potência, né? Aí você tem de 1/3 de HP, 1/5 de HP, entendeu? E quanto mais alta a quantidade de HP, mais volume de água você consegue refrigerar. E aí, por exemplo, o Gelaqua, essa marca aqui de chiller, é um bom custo-benefício. Ele já vem com o controlador, já o coil embutido nele já. Geralmente um TLZ 10 que só controla a temperatura alta, entendeu? Ele vai detectar uma temperatura alta e vai acionar para diminuir aquela temperatura. E aí também é bom comprar um pouquinho acima do especificado, porque a especificação ele fica no limite ali, né? Para você não conseguir reduzir a temperatura ao patamar que você quer. Bom, eu tenho falado mais ou menos como que funciona, né, os controladores. O que acontece? Você tem aqui um termômetro, por exemplo, e o que esses equipamentos têm, esses controladores têm? Eles têm detectores, entendeu? Que quando, por exemplo, o aquecedor vai ligar numa determinada temperatura, 26 graus, ou a refrigeração, por exemplo, vai ligar em 30 graus, entendeu? Porque tem um tempo também de mudar a temperatura. Então, assim, você vai acabar sendo mais rápido com seus termostatos e refrigeradores do que a natureza, mas é bom colocar um pouquinho, no caso de aquecimento, colocar um pouquinho acima do que você deseja, e no caso de refrigeração, um pouquinho abaixo do que você deseja de temperatura máxima, entendeu? Para evitar problemas. Enfim, aí normalmente você vai ter uma faixa aí de 4 graus para atender a maioria dos peixes. Essa de 26 a 30 graus é uma boa faixa para a maioria dos peixes do aquarismo. Aquário marinho tem que ser um pouquinho mais baixa, essa temperatura tem que ser 29. E aquário plantado também, porque as plantas cozinham. Se você tiver acima de 28 graus, algumas plantas já começam a cozinhar, musgo, por exemplo, enfim. E aqui uma operação básica do coil, né, que é um controlador amplamente utilizado. Tem o TLZ11 e o TLZ10, como eu falei. O TLZ11 você controla uma temperatura, controla a temperatura máxima, no caso, né? Tipo, se ele chegar num patamar positivo, ele vai acionar um relé para a temperatura
para acionar um equipamento que diminua a temperatura, né? E o TLS-11 tem as duas. Você consegue setar nesse dispositivo temperaturas altas e baixas, entendeu? Uma máxima e uma mínima, entendeu? No caso aqui 26 e 30, por exemplo. No TLZ10 você só vai conseguir configurar os 30 graus só, entendeu? No TLZ11 você consegue configurar as duas, a mínima, 26 graus, e a máxima, por exemplo, 30 graus. Qual a operação? É uma operação muito simples, é um detector, ele vai detectar a temperatura e vai acionar um relé, que no manual do equipamento, eu nem sei se diz exatamente que é um relé, mas deve ser um relé provavelmente, que vai chavear de um ponto aberto, por exemplo. Ele vai ficar normalmente fechado aqui, né? Esse NF e NA é normalmente fechado, normalmente aberto. Ele tem um ponto NF, normalmente fechado, que não é ligado a nada. E você tem um comum aqui, né, que chega a 110 volts ou 220, para alimentar aqui o equipamento. O NF você não liga a nada, e quando a temperatura chegar no patamar que você setou, o que vai acontecer? Ele vai mudar essa chavinha para baixo aqui e vai ligar esse 110 volts no equipamento, no NA. Normalmente aberto, e vai ficar fechado agora. E vai ligar o termostato ou o chiller, entendeu? Ou, perdão, o termostato não, você vai ligar o aquecedor no caso, se for uma barra, né? Vou escrever errado aqui. Enfim, mas deu para entender, porque o termostato eu considero, acabo chamando ele sempre de o equipamento, né? Termostato e não apenas o controlador. Mas enfim, ele ligaria o aquecedor aqui e o refrigerador. Aí com 110 volts ou 220 volts. Tem que tomar cuidado quando for comprar coisa lá fora, por exemplo, da Inglaterra, por exemplo, a tensão é diferente, é 220 volts. É diferente de onde eu moro, pelo menos, aqui é 110, no norte do país eu acho que é 220. Aí a gente precisa ter, por exemplo, esse Erheim aqui, eu comprei ele a 220 volts. Aí eu tenho que usar um autotransformador que ele transforma 120 volts da minha rede aqui, né, em 220 volts da rede. Ele transforma 110 da minha rede em 220 volts que são necessários para alimentar o termostato. Então é um gasto a mais, né, é uma potência a mais, é uma energia a mais que você também gasta, porque está aquecendo, está consumindo energia se estiver aquecendo. Então ter cuidado assim quando for comprar. Então é isso que eu queria falar principalmente a respeito dos aquecedores, né, do controle de temperatura. E como eu já falei, assim, agora eu já falei sobre os 4 parâmetros principais do aquarismo, né, que são quando você for comprar o peixe, você vai ter que pesquisar, por exemplo, parâmetro de temperatura e parâmetro de pH, entendeu? Cloro e amônia sempre são tóxicos para qualquer peixe, então alguns são mais resistentes, outros menos, mas enfim, todos vão morrer se tiver uma quantidade muito elevada de amônia ou de cloro. Então, os parâmetros básicos para você controlar o aquário, eu praticamente já falei, são os 4, né? Cloro, controle de cloro, eliminação do cloro, controle da amônia, transformação da amônia, né, em nitrito e nitrato, pH, para você manter a temperatura a pH dos seus peixes corretamente. E a temperatura, agora só ficaria faltando para você montar um aquário, o tamanho do aquário. Mas o tamanho do aquário é uma coisa mais complexa, depende do peixe que você vai ter. E você teria que ver os peixes que você quer ter para dimensionar o aquário, entendeu? E dimensionar os equipamentos. Você escolhe os peixes, dimensiona o tamanho do aquário, dimensiona esses equipamentos aqui, por exemplo, entendeu? E o seu filtro, por exemplo. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Curte aí, se inscreve, aperta o sininho. Valeu, até mais aí. Tchau, tchau.